Como você define a palavra relacionamento? Aqui na Leandro Stormer, nós gostamos de dizer que relacionamento é confiança, credibilidade e proximidade. Por isso, lançamos uma campanha para você conhecer mais o que podemos oferecer no mercado financeiro. Investidor, trader, aluno ou cliente, independente do seu momento, queremos oferecer soluções para você operar. Participe do Relacionamento 360, que fará você nos conhecer ainda mais. Você vai receber cursos gratuitos, participar de hangouts exclusivos, acessar um canal online para trocar experiências e até robôs traders. A campanha encerra em 31 de dezembro, então procure seu assessor e saiba como participar. Se você já realizou TEDs dentro das faixas da campanha 360, verifique seu e-mail que informamos os benefícios que você recebeu. Se você não é assessorado por nós, ligue agora. Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi, esse é o Farol LS, referente pregão do dia 18 de dezembro de 2015, sexta-feira. Acho que é praticamente o último pregão do ano, né, de verdade. Os próximos serão essa semana meio picada, né, com Natal, etc. O volume tende a diminuir bastante e o mercado, então, tende a voltar à normalidade só lá no dia 4 de janeiro. Depois do Réveillon. Vamos aos movimentos do mercado. Ontem, né, nós vimos o mercado fazendo inicialmente um movimento de alta e invertendo forte, né, com um drive totalmente político. E ficou com um jeitão, né, do mercado dar continuidade para o movimento de queda hoje. E foi isso que nós tivemos. Uma queda significativa, a gente caiu quase 3% no índice Bovespa. E com a queda de hoje, finalmente, o índice bateu na zona mais crítica, o ponto mais crítico do suporte desse grande retângulo e, inclusive, né, que vem desses fundos anteriores, principalmente do fundo de 2013, que é esse patamar em 44 mil pontos, sendo um pouco mais preciso, 43.900, 980 por aí. Então o mercado bate no suporte e, apesar de estar no suporte, não exibe no momento nenhum sinal de reversão. E se a gente for olhar o mercado como um todo, a configuração de vários papéis, muitos papéis têm espaço para cair. Se a gente tiver na segunda-feira manutenção do movimento de queda, a gente tem uma configuração em muitos papéis que poderia levar a quedas significativas. Vamos dar uma olhada no WinG16. O WinG16 abriu num forte gap de baixo, né? E com esse gap o mercado testou, né, o extremo do fundo do dia 16, que era o que a gente imaginava em termos de intradiários, né? O mercado prosseguindo o movimento de queda para testar esse patamar aqui. O mercado abriu em gap em cima do extremo ali daquela sombra e foi se recuperando muito lentamente no movimento arrastado que a gente identificou como uma cunha. Tá? E quando o mercado rompeu a cunha, eu estou olhando aqui agora um gráfico mais curto de 5 minutos, a expectativa era que esse fundo aqui fosse testado e muito provavelmente rompido. Foi o que nós tivemos. O mercado fechou praticamente na mínima, uma pequena consolidação, está com toda a cara de dar continuidade a essa queda na segunda-feira. Indo abaixo desse ponto, não tem nenhum suporte para o mercado. Então, o cenário ficou realmente feio. Tá? No mercado americano, a expectativa era de queda, a ser confirmada pela perda mínima de ontem. Isso aconteceu. Se esperava que com essa queda o mercado viesse buscar o fundo de novembro de novo, que vai ser também agora o fundo aqui de dezembro, por volta dos 17.230 pontos. Esse patamar já foi alcançado no pregão de hoje. Pode acontecer o rompimento de suporte. Se esse rompimento acontecer,
o mercado americano estaria indicando aqui no gráfico Dow Jones uma queda em busca dos 16.740, que é o topo de setembro. O S&P 500 futuro também fez essa movimentação baixista, também já alcançou seu patamar de suporte por volta aqui dos 2008, tá? E pode também romper. Se vier a romper, o gráfico do S&P 500 futuro fica até mais claro no seu alvo. O alvo vai ser o fundo de setembro, fundo de agosto, lá em 1870 mais ou menos. E o dólar? O dólar apresentou um candle de alta hoje, bom volume, tá? Num dia de movimentação até meio estranho, mas com o fechamento que foi na máxima, tá? O dólar rompe então essa faixa de resistência. Isso gera agora um rally, né, em busca do topo de setembro. Falam do rally de final de ano, né? Dessa vez parece que vai ser no dólar, o rally. Então a gente tem um rompimento importante. Eu sei que neste candle aqui houve uma sinalização C+ para venda, tá? Mas essa venda é estopada com o candle de hoje. E eu vejo aqui um sinal forte de compra, principalmente se a gente condicionar isso à superação da máxima de hoje. Se a máxima de hoje, sexta-feira, for superada, na segunda é porque provavelmente o dólar vai buscar novamente a faixa dos 4,22 aqui no gráfico do futuro. E lembramos, né, a gente teve o rompimento desta cunha descendente, que é um padrão altista. A gente teve aqui também uma barra de ignição detonando esse movimento. Eu esperava até para um movimento corretivo, em busca da média móvel de 21 períodos, o mercado andando de lado mais um pouquinho, para depois romper. Mas já está rompendo agora. Então, um sinal bem importante de alta no dólar. No intradiário, o dólar abriu em gap de alta, fez aqui um primeiro movimento, dentro do método até gerou a possibilidade de uma venda aqui, mas era uma venda perigosa. Fechou parcialmente o gap, até que deu uma pancada para fechar praticamente aqui na linha d'água, né, nesse candle. E aqui foi o ponto de inflexão no dia. A partir daí o dólar começou a subir, foi subindo e acelerou no final do dia. Esse movimento parece que é uma resposta do mercado a, acho que oficializar a saída do Levi, tá? E está assumindo, fazendo aí o Barbosa. Parece que o mercado não gosta muito dele. Então, de novo, um drive político, né? O juro começa a dar sinais que vai segurar nesta zona de suporte, que era a antiga resistência, mas ainda não nos mostra um candle que possa ser utilizado, né, como uma brecha para compra, uma compra de pullback, teste de suporte logo depois de um importante rompimento de resistência. O juro tem todo jeito de retomar o movimento de alta e vir buscar o pico do final de setembro, nessa linha vermelha. Indo para as ações, a Vale alcançou uma resistência, deu sinal de queda e hoje acionou. Ela fechou na máxima, é verdade, mas acionou um cenário de venda. Tanto a Vale 5 quanto a Vale 3. Mais interessante como sinal me pareceu a Vale 5. A BRAP também, mas a BRAP não tem um cenário tão bonito aos meus olhos. Petrobras abriu um gap de baixo. Bom, uma boa parte do mercado fez isso, né, porque a abertura do futuro foi numa baixa bem considerável. E formou um candle pequeno em cima dessa zona de suporte por volta do 7. O viés é totalmente baixista, mas a gente tem que vencer esse suporte para acreditar no movimento de queda e para testar o fundo de setembro, talvez até romper. Eu ficaria bem de olho no intraday buscando brechas para venda, né, setups de venda. PTR3, mesma coisa, mas ela ainda tem um pouquinho de espaço até esse suporte intermediário, que em PTR4 já estaria
Se a gente perdesse a mínima, se fechasse abaixo da mínima de hoje, seria rompido, né? A gente ainda teria que testar esse patamar. Depois a gente tem o suporte lá por volta dos 7,60, 7,65. O setor de cirurgia, Gerdau está direcionada a testar o fundo de agosto também, apesar do candlezinho de alta hoje. CSNA finalmente alcança o fundo do final de outubro e está até rompendo o fundo do final de outubro. Minha expectativa é manutenção do movimento de queda, vindo buscar o fundo de suporte em 363. Os Minas, mais um dia de forte queda, os Minas está cotado a 1,45 já, meu Deus. Daqui a pouco não tem nem mais por que acompanhar esse papel. E a Usim 3 também vai desenvolvendo movimentos de queda, detonado por essa barra aqui de ignição. Fechou na mínima hoje, em 4,80. Setor bancário. Bradesco agora não deixa dúvida do rompimento dessa zona de 21. Deve buscar, portanto, a faixa dos 19. Já está a meio caminho dessa zona. Teve uma queda expressiva hoje, 4,33% de queda em Bradesco. Itaú também cai. Itaú estressa esse suporte horizontal. Mas está num ponto aqui, ainda eu vejo obstáculo ao movimento de queda, apesar do candle forte, bom volume e gap. Mas se houver a perda mínima, o mercado pode sim dar continuidade a esse movimento de queda. E nesse caso, se houvesse rompimento, o suporte de Itaú, o alvo, o objetivo seria a zona próxima a 25. Itaúsa me parece melhor para uma venda, apesar de não ter tido tanto volume, me parece ter um caminho um pouco mais livre até o suporte em 6,93. Aqui me parece também mais claro o rompimento de um triângulo simétrico. E Itaú ficou muito no limite. Eu estou considerando essa LTA, né, que sai desse canal de alta, mas sim, eu poderia fazer aqui. Mas eu ainda gosto mais de Itaúsa. Banco do Brasil fechou abaixo do suporte de 16,30, mas não conseguiu produzir um candle de força, né? O candle de hoje a gente também vê o rompimento dessa cunha ascendente, que também é um padrão baixista, que a gente viu no intraday do índice, né? A perda da mínima de hoje detonou um movimento de queda, daí para buscar os 14,30. Seria o gatilho para acreditar no movimento de queda. É outro papel que vale a pena acompanhar no intraday, também na segunda. Acompanhar mais de perto ainda do que usualmente a gente acompanha. Outros papéis que chamaram atenção, a gente pode falar de Sambi 11, também do setor bancário. Do ponto de vista de swing trade não está acontecendo nada aqui, mas reparem que hoje a gente teve um monster gap, né? A abertura pulou o candle de alta de ontem. Está aparecendo muito monster gap no mercado, isso não acontecia. A BCB4 testa esse patamar de suporte em 8,50, forma um candlezinho de reversão, um martelo bonitinho, simpático, superação na máxima pode levar a algum movimento de alta. BBSE3, Brasil Seguridade, abriu um baita gap de baixa, uma queda de 7,30 no fechamento. Rompe, então, o suporte também aqui em torno dos 26 e está com jeito de vir buscar a faixa dos 24. Todos esses papéis que estão rompendo em gap, eu prefiro e muito só buscar a operação na confirmação, ou seja, no caso aqui de BBSE3, na perda mínima. Esse me parece um belo rompimento. BRML3 também me chama a atenção. BRML, a partir do candle do dia 8, deixou claro que o papel havia perdido um cenário de predominância dos compradores. Não era para o papel ter perdido a faixa dos 12,60, perdeu, respirou, testou a LTB e hoje rompe, com uma barra até talvez de ignição, rompe dessa consolidação e sugere continuidade do movimento de queda em busca da faixa dos 10 e 20. Também dá para entender aqui um gap de fuga, então
perda mínima seria um gatilho para uma venda. CTIP 3 também monta uma barra de ignição, só que dentro de uma congestão. Tem um espaço até o suporte, vamos ver quantos por cento. É 1,7 até o suporte do gap, então tem volatilidade um pouco mais do que isso, 3,3 indicaria. Então fica um pouquinho mais difícil para uma operação de swing trade, tá? Mas se a perda mínima de hoje acontecer, provavelmente esse suporte em gap aqui vai ser testado e talvez venha até ser rompido, não sabe. Mas a princípio a gente tem que acreditar que ele vai ser respeitado. Ecor 3 também monta uma barra de ignição, mas também tem essa característica que está muito próximo de um suporte que é bem relevante ali em 5,24. Mas a perda mínima detonaria uma venda. No intraday iniciou o dia também com uma barra de ignição, uma barra elefante baixista, depois de um gap de alta, né? Gol acelerou para baixo hoje, não gera nada, mas a gente vinha mencionando o fato de Gol tá vindo romper essa zona com as bandas bem estreitas, agora elas abrem, mas não foi fácil achar uma brecha para entrada aqui. Tá? Mas Gol está na mínima histórica, provavelmente vai ser mais um papel que vai acabar buscando a zona de R$1. Croton se afastou dessa zona de resistência em 10,80 em gap, tem uma concentração de médias acima que empurra o preço para baixo, a gente teria um alvo por volta aqui dos R$ 9,29, tem bom volume, está próximo da média móvel de 20 períodos, tem um belo enquadramento para uma operação de venda por gap de fuga. Lame 4, outro papel que exibe uma boa configuração. Gap, fecha na mínima, bom volume. Se perder a mínima, tende a buscar a média móvel de 200 por volta dos 17. Pecar. Está caindo uma zona onde não tem suporte claro próximo. Abriu em gap de baixo, manteve esse gap, mas manteve também um dia de pouca amplitude. A gente tem aí um candle pequeno, um bebê. Mas eu não veria isso como um bom bebê abandonado para operar na ponta compradora. Não, eu veria mais como um cenário para operar pela continuação do movimento de queda, se o mercado perdesse a mínima de hoje. Como o intraday também está bem definido, a gente poderia condicionar, para ter um pouco mais de certeza, a gente poderia condicionar uma venda ao rompimento claro do suporte do pregão de hoje, né, ali por volta dos 42,50. Tá? Papel que tem espaço ainda para acelerar para baixo. E RADL faz um movimento bem interessante. Ontem nós tivemos um Monster Gap altista e hoje nós tivemos um Monster Gap baixista. Olha como esse candle branco pulou completamente esse candle preto e como o candle preto de hoje pulou completamente esse candle branco, completamente em termos de corpo. Tá? E com isso, tá, rompe a média móvel de 200, com isso rompe essa LTA de prazo maior, rompe esse suporte que foi reforçado nesse último movimentozinho de alta, suporte em 87, e com isso sugere continuidade do movimento de queda para se buscar a faixa dos 33,50. Então, RADL3 está perdendo sua tendência de alta. Um prazo maior, a gente pode até estar vendo a formação de um topo duplo. Vai ficando bem distante, então, o cenário de rompimento da faixa dos 44,20 aqui em cima. Esses foram os principais movimentos de hoje, no meu ponto de vista. O mercado está ficando bem perigoso. Tá? Eu estou bem ansioso para ver como é que o mercado vai se comportar em cima desses 44 mil pontos. Mas, pelo que a gente viu aí no geral, tem argumentos, os papéis estão sinalizando que esse suporte vai ser rompido. Bom, eu fico por aqui. Desejo a todos vocês um ótimo final de semana. A gente volta na segunda-feira.